Eles ousaram dizer não a um rei poderoso, defendendo sua fé e sua dignidade em um reino onde a palavra do soberano era lei absoluta. Eram jovens, pajens da corte, mas sua coragem ecoou pela história. Conheça São Carlos Langa e os Mártires de Uganda, hoje no Calendário Santo. Estamos em Uganda, na segunda metade do século XIX, um reino vibrante na região dos Grandes Lagos africanos, com suas próprias tradições, cultura e estrutura de poder. Era um tempo de grandes mudanças, com a chegada de exploradores europeus e, com eles, missionários cristãos, tanto católicos, os padres brancos, quanto anglicanos. Muitos ugandenses, especialmente jovens que serviam na corte do rei Mwanga II, sentiram-se atraídos pela mensagem do Evangelho. Eles viram no cristianismo um caminho de amor, dignidade e uma nova compreensão de Deus. Entre esses jovens, destacava-se Carlos Lwanga, um líder nato, forte e respeitado, que se tornou chefe dos pajens do rei e um fervoroso catequista para seus companheiros. O rei Mwanga II, inicialmente, não se opôs frontalmente aos missionários. No entanto, com o tempo, começou a ver a crescente influência cristã como uma ameaça ao seu poder absoluto e às tradições do reino. A tensão aumentou quando os jovens cristãos da corte, incluindo os pajens reais, inspirados por sua nova fé, começaram a se opor a costumes e ordens do rei que consideravam incompatíveis com os ensinamentos cristãos e a dignidade humana. Isso incluía a recusa em participar de rituais tradicionais que envolviam a veneração a outras divindades ou práticas que feriam sua consciência moral. Para o rei Mwanga, essa firmeza nos novos princípios era vista como um perigoso ato de insubordinação e uma ameaça à sua autoridade e às tradições do reino. Ele então exigiu que seus súditos abandonassem o cristianismo e se submetessem integralmente aos costumes ancestrais, sob pena de morte. Neste momento de crise, São Carlos Lwanga emergiu como um farol de fé e coragem para os outros cristãos, especialmente os mais jovens. Ele havia sido batizado em 1885 e, após o martírio de seu predecessor, São José Makassa Balikudembe, o primeiro mártir católico de Uganda, morto em novembro de 1885, Carlos assumiu a liderança da comunidade cristã na corte. Ele continuou a instruir os catecúmenos, batizou aqueles que estavam preparados, encorajou os vacilantes e fortaleceu a todos com seu exemplo de fé serena e determinação. Sabendo do perigo iminente, ele preparou seus companheiros para o pior, não com desespero, mas com a esperança da vida eterna. A perseguição explodiu em maio e junho de 1886. O rei Mwanga, enfurecido pela recusa dos cristãos em obedecer a seus desejos e abandonar sua fé, ordenou uma série de prisões e execuções. Dezenas de jovens católicos e anglicanos foram condenados. O grupo, liderado por São Carlos Lwanga, enfrentou o martírio com uma coragem que impressionou até mesmo seus algozes. Muitos foram submetidos a longas marchas forçadas, torturas e, finalmente, a uma morte terrível, queimados vivos em uma grande fogueira em Namugongo, no dia 3 de junho de 1886. Relatos da época contam que, mesmo em meio às chamas, Carlos Lwanga continuava a encorajar seus companheiros, rezando e perdoando seus executores. O mais jovem do grupo, São Kizito, tinha apenas 14 anos, mas não vacilou em sua fé. Suas mortes se tornaram um testemunho poderoso da força do Evangelho. A intenção do rei Mwanga era erradicar o cristianismo de Uganda. Mas, como tantas vezes na história, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. A coragem e a fé desses jovens inspiraram um crescimento ainda maior da igreja em Uganda e em toda a África. São Carlos Lwanga e seus 21 companheiros católicos foram canonizados pelo Papa Paulo VI em 1964, durante o Concílio Vaticano II. Eles são venerados como padroeiros da juventude africana e como um exemplo luminoso de fidelidade a Cristo até as últimas consequências.
O Santuário dos Mártires de Uganda, em Namugongo, é hoje um importante local de peregrinação. A história desses jovens mártires africanos do século XIX reverbera com força em nossos dias e nos deixa lições valiosas. Primeiramente, eles nos mostram a universalidade da fé e da santidade. A mensagem de Cristo não conhece fronteiras geográficas ou culturais, e a coragem de vivê-la plenamente pode florescer em qualquer coração disposto. Segundo, o exemplo de São Carlos Luanga e seus companheiros é um poderoso testemunho sobre a integridade e da liberdade de consciência. Eles escolheram seus valores e sua fé acima da própria vida, recusando-se a ceder a pressões imorais ou a ordens injustas. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria firmeza em defender nossos princípios no mundo de hoje. E, por fim, a juventude e o fervor desses mártires são o chamado à esperança e ao protagonismo dos jovens na fé. Eles provaram que a idade não é barreira para um compromisso profundo e um testemunho corajoso. São um farol para todos os jovens que buscam viver sua fé com autenticidade e impacto. Com a força do testemunho vibrante desses jovens mártires em nosso pensamento, elevemos nosso coração. São Carlos Luanga e bravos companheiros mártires, jovens de fé ardente e coragem que não se curvou. Vocês, que em meio a um poder opressor, escolheram a fidelidade à própria consciência e ao amor maior. Inspirem em nós essa mesma clareza para discernir o que é certo e a força para defendê-lo com integridade, mesmo quando o mundo nos apresentar caminhos mais fáceis, mas menos dignos. Que o exemplo de vocês nos ajude a valorizar a amizade que fortalece na fé, a defender a liberdade de cada um buscar a verdade e a nunca termos medo de ser luz, mesmo nas situações mais desafiadoras. São Carlos Luanga e companheiros, fortalecei nossa caminhada. Amém. Que história poderosa de São Carlos Luanga e seus companheiros, jovens que nos ensinam o verdadeiro significado da coragem e da fidelidade. Se o testemunho desses mártires de Uganda tocou seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa inspiração. E conta pra gente nos comentários qual a maior prova de coragem na fé que você já presenciou ou ouviu falar. Compartilhe este vídeo, especialmente com os jovens que você conhece. E para não perder mais nenhuma história marcante do nosso calendário santo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado pela sua companhia. Que a força e a intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires nos inspirem a viver nossa fé com paixão e coragem. Até a próxima!